se assentar, amém, queridos? Obrigado, Ministério de Música. Glória a Deus. Amém, irmãos? A Michela até citou ainda agora, antes da gente entrar aqui na mensagem, eu queria comentar algo que, na verdade, quando eu cheguei, né, e depois a gente estava conversando aqui, e me veio essa mensagem, essa palavra no meu coração, né? A Michela já ministrou algumas vezes sobre a palavra desbravadores, né? Que nós somos desbravadores nesse tempo, né? E temos algumas características daqueles que são desbravadores, né? E se você parar para analisar, irmãos, a ideia, quando eu penso de desbravadores, eu entendo todo o contexto histórico, eu não quero nos comparar com isso, mas eu quero que você entenda e tenha um racional linkado com isso. Era como os bandeirantes, na sua época, onde eles iam para algumas regiões que não tinham nenhum tipo de desenvolvimento, e ali eles começavam a estabelecer coisas, a estabelecer cidades, vilas, que hoje são cidades, né? Muitos desses bandeirantes são nomes de rodovias que, inclusive, passam por essas cidades, como Raposo Tavares, Fernão Dias. Mas, assim, é óbvio que existem outras motivações, a gente não está aqui para falar de história, amém? Mas o que eu quero destacar com você é a nossa função nesse tempo. Nós vamos ser aqueles que estão entrando em áreas, espiritualmente falando, como desbravadores mesmo. E nós vamos precisar permanecermos firmes. Porque muitas vezes, irmãos, eu imagino para aquelas pessoas chegando em determinados lugares onde só via mato, e eles ali com um objetivo de estabelecer uma colônia, de estabelecer uma vila, uma organização. E talvez alguns deles falem assim, poxa, aqui não vai dar em nada. Poxa, isso aqui não vai funcionar. Isso aqui não vai dar certo. E muitas vezes, irmãos, muitas obras são fechadas por conta dessa visão. Porque inicialmente tem aquela, poxa, não vai funcionar. Não quero, acho que não vai dar certo. E o que eu quero dizer isso, irmãos? Aquele que nos confiou essa palavra, ele é fiel para cumprir. Amém? Seja aqui na igreja, seja na sua vida. O nosso papel é permanecer firme na palavra e não esmorecer. Então, não dê lugar para dúvida. Amém? Se alegre no Senhor, até que a tua declaração, até que a sua profissão, aquilo que você tem declarado, confessado, professado, se manifeste. Até que isso aconteça, não esmoreça. Amém? Você está comigo? Amém? Glória a Deus. Irmãos, e a mensagem que o Senhor colocou no meu coração para hoje, né, para esse tempo à noite, é sobre o medo. Né? Nós vamos falar sobre medo. E muitas vezes eu não entendia muito bem algumas questões, mas o medo ele tem uma influência em nós muito maior do que nós imaginamos. Talvez, às vezes, a gente nem tenha noção de que algumas das nossas ações são movidas por conta do medo. Vou dar um exemplo para você. Eu me lembro que, quando eu era criança, a minha avó, naquela ânsia de proteção, nos via correndo, nos via fazendo alguma coisa, ela falava, não faz isso, você vai cair e tal. E ela sempre era muito exagerada, né? Ela falava, você vai arrebentar a cabeça, vai estourar a tua cabeça aí, você vai morrer, não sei o quê. Eram umas coisas assim, exageradas. Assim. Eu falei, meu Deus do céu, a gente só está brincando aqui e tal. Mas isso, de alguma forma, ia alimentando dentro de nós uma consciência de perigo. E tem o seu valor para aquela constância. O que nos faz, não, de repente, não nos expor a determinados lugares que possam nos gerar um dano? O medo. Aquele receio do mal. Por exemplo, se eu chegar para você, que eu não conheço tantas regiões aqui que são perigosas, mas se eu te falar um bairro, de repente, se você pensar em um bairro perigoso, que tenha muito assalto, e eu chegasse para você e falasse, olha, vai lá, entrega esse telefone aqui, ou entrega esse item aqui para fulano de tal, naquele bairro. Você fala assim, cara, eu não vou lá não entro lá não. Se você chegar para um carioca e falar assim, olha, você vai levar isso aqui lá no meio da rocinha. Os caras falam, meu irmão, não vou mesmo. Mas não vou mesmo, eu não piso lá. Por quê? Por conta do medo. E até certa forma, irmãos, como eu falei, o medo ele tem um valor, né? O seu sentido de ser.
A gente tem que ter alguns limites, entre aspas, porque senão a gente, por exemplo, uma criança, é uma forma muito boa da gente ter essa visão, porque uma criança, por exemplo, ela não tem limite, ela não tem aquele senso do medo. Se pegar uma criança, se você não orientar, ela vai atravessar a qualquer momento essa rua aqui correndo. Ela não vai olhar para um lado para o outro, a não ser que você instrua, a não ser que você tenha limite. E o que acontece, irmãos? Muitos de nós temos vivido e agido por conta desses medos que foram impostos para nós ao longo da nossa vida. Alguns deles pelos nossos pais, alguns deles até mesmo pelo conhecimento. Você entende que, por exemplo, você não pode sair no frio sem estar agasalhado devidamente. Você entende que você não pode atravessar de qualquer forma, você não pode tocar na energia elétrica. Por quê? Porque ali existe uma corrente, vai te fazer mal. Então, existem algumas características, algumas questões que vão limitar as suas ações por conta do medo. Agora, qual é o problema do medo? É quando ele nos paralisa em áreas que nós não poderíamos parar. Muitos de nós temos vivido aquém, irmãos, de coisas em Deus por conta do medo. Aí você fala assim, pastor, nada a ver. Que é isso? Vou te dar um exemplo. Se você recebe uma palavra hoje dizendo assim, sai do seu emprego, larga tudo o que você tem e vai viver de Jesus, vai viver da obra, vai viver daquilo que o Senhor está falando no teu coração. Fala assim, não, pastor, mas não é assim, não é bem assim. Por quê? É o medo da insegurança, é o medo da falta. Às vezes a gente olha para os textos bíblicos e até olhamos e romantizamos, como eu gosto de falar, os textos e pensa assim, nossa, mas aquele jovem rico, ele poderia ter seguido Jesus. Mas às vezes a gente, por muito menos, não segue. Às vezes, por muito menos, e pelo medo, a gente não faz. Vou te dar um exemplo, irmãos. Eu já citei isso aqui. Eu estava numa empresa onde eu tinha um salário, eu tinha um conceito, eu era respeitado profissionalmente, e eu muitas vezes não sendo explorado em coisas que eu não recebia para tal, eu não me posicionava por conta do medo de perder o emprego. Só que, uma vez que eu me posicionei e saí de fato do emprego, ou seja, o medo era real, né? Quando eu saí, irmãos, eu fui para uma oportunidade muito melhor. Aí eu te falo, irmãos, se eu tivesse sido paralisado pelo medo, posicionado, eu poderia estar naquele lugar até hoje, fazendo um monte de coisa, recebendo um salário muito menor do que eu deveria. Da mesma forma agora, porque a tendência, irmão, de todo ser humano é se acomodar. É natural isso. Se você não se condicionar a constantemente querer sair do lugar, você vai se acomodar. E eu vou te falar, da minha profissão mesmo, eu estou acomodado na minha atividade hoje. E existe mais um movimento, já foram 7, tá? Para o 8º agora, de uma reestruturação lá na empresa. E o medo está pairando sobre todos. Como é que vai ser? E agora? E tudo mais. E a preocupação? E agora? Teu salário? Como é que a gente vai viver? Então, a tendência, e dessa visão, irmãos, são 10 anos que eu estou no mesmo lugar. 10 anos que eu estou ali, muitas vezes, pelo medo de como vai estar lá fora. Será que eu vou conseguir outra oportunidade? Será que eu vou conseguir algo melhor, ou pelo menos igual? Agora eu te falo, irmãos, e se Deus chegasse para você e falasse assim, olha, sai, porque a proposta que você vai receber vai ser 2 vezes aquilo que você recebe hoje. Você não sairia? É diferente, não é? Por quê? Porque você tem uma palavra. Só que às vezes nós temos essa palavra, irmãos, e a gente não age à altura disso, porque o medo ainda nos paralisa. O medo ainda nos trava. Quantos e quantos de nós aqui já recebemos, às vezes, uma orientação da parte de Deus para abrir um negócio? E muitas vezes, com medo de perder dinheiro, a gente não inicia. Muitas vezes, pela preocupação de como vai ser o amanhã, a gente não consegue. Mas vou te falar uma coisa, irmãos, sem coragem,
Sem uma atitude, a gente nunca vai sair do lugar. Nós precisamos ter atitude, nós precisamos encarar e enfrentar, independente de as dificuldades, as incertezas. Por quê, irmãos? Porque, guarda isso, nós não podemos nos contentar com aquilo que é bom, porque Deus tem o melhor para nós. Amém? Aquilo que é bom é confortável, nos mantém numa zona de conforto. Aquilo que é bom nos mantém numa mesmice, num nível de mediocridade. Mas o melhor, ele sempre vai gerar em nós uma atitude de buscar mais, uma atitude de querer mais, uma atitude de avançar para coisas maiores. Então, vamos hoje, nós vamos falar algumas coisas aqui, vamos tratar alguns pontos aqui, e eu quero que você se enquadre dentro do seu contexto de vida e identifique possíveis medos que você tem. Vou te dar um exemplo, por exemplo, a questão da altura para mim. É um medo que eu tenho. Já confessei isso aqui algumas vezes. E assim, o que eu me condicionei? Eu falei assim, eu nunca vou ser paralisado por isso. Eu não abuso, confesso para você. Eu não vou fazer nada simplesmente por diversão, porque eu não me divirto. Entendeu? É um medo. Eu chego ali, se chegar numa certa altura ali, eu vou olhar, vou fazer, mas é um bloqueio que eu tenho. Então eu me lembro quando eu era criança, adolescente, eu ia para a casa da minha avó, que era num bairro bem distante. E aí, quando eu chegava no caminho, eu pegava um ônibus da minha casa e eu pegava uma passarela, irmãos. Esse foi um dos maiores medos que eu tinha na minha vida. Olha só, hein? Você vai até rir disso aí. Uma passarela. Eu descia do ônibus num lugar e tinha uma passarela que descia do outro lado da Avenida Brasil, uma das maiores avenidas lá do Rio de Janeiro. Só que a passarela não era de concreto, era um ferro que já estava até meio enferrujado. Tinha uns buracos nela. E quando passava um caminhão rápido, a passarela balançava, irmãos. E aí eu ia orando em línguas, Pai. Era entendimento, era em línguas. Eu ia lá, Senhor, me leva, me guarda aqui para que eu chegue lá do outro lado vivo. Né? E a minha vitória era chegar do outro lado, irmãos. Eu chegava, ufa, cheguei do outro lado da passarela. E, irmãos, e cada dia mais, às vezes tinha dia com chuva, aqueles dias que estava com muito trânsito e a passarela balançando, eu sempre fui gordinho, gordinho já não perde muito o equilíbrio, né? Já não tem aquela coisa toda. E aí eu chegava do outro lado e ufa. E cada dia mais eu fui vencendo aquilo, vencendo, até o ponto de uma vez estar vendo o ônibus do outro lado, eu fui correndo. Quando eu cheguei lá do outro lado, eu falei, meu Deus, eu atravessei correndo. Que vitória. Você fala assim, pastor, que bobeira, né? Mas são pequenas conquistas que você vai enfrentando. E o que eu quero te dizer com isso? Eu poderia nunca ter vencido aquilo. Por quê? Porque o medo paralisa. O medo, ele nos aprisiona. Existem pessoas hoje, inclusive, que estão dentro de suas casas com medo. Já num nível de doença mesmo, da mente. Emocional. Obrigado. Então, é um nível de medo onde a pessoa se sente perseguida. É uma mistura de tantos sentimentos num nível tão elevado que faz com que a pessoa paralisa. Você já viu pessoas que, quando elas sofrem um determinado choque, elas paralisam? Tem pessoas que paralisam de medo. Por quê? Porque elas não têm aquela confiança em ativar algo. E por que isso, irmãos? Muitas vezes por conta de coisas no passado. Porque se você parar para analisar, todos nós, quando nascemos, nós não nascemos e fomos carregados com medos. Ninguém chegou para você, ou quando você nasceu, carregou um chip lá e falou assim, você não pode isso, não pode isso. Tudo o que você tem de não pode ou não consegue foi estabelecido ao longo da sua vida. Até mesmo uma possível incapacidade foi estabelecida por alguém na sua vida. Você não pode, você não consegue, isso aqui é o seu limite. Talvez hoje possa parecer até estranho, irmãos, mas eu conheço muitas pessoas que elas não se viam capazes de fazer uma faculdade. Porque elas não se sentiam capacitadas para isso. Tem pessoas que têm projetos
de negócios, irmãos, e elas não conseguem por conta do medo de falhar, o medo de errar. E elas falam, eu não nasci para ter meu negócio próprio, eu nasci para ser CLT. Problema nenhum ser CLT, eu sou CLT, estou feliz com isso. Mas isso tem que ser uma escolha, não pode ser uma limitação. Amém? Então o medo ele não pode nos parar, irmãos. E nós precisamos identificar isso para quê? Para tratar mesmo na nossa vida. Nós precisamos identificar o medo, porque ele não foi implantado por Deus em você. Se você abrir, não precisa abrir não, só vou citar para você, em 2 Timóteo, um texto bem conhecido por todos nós, 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 7, diz assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Deus ele não te deu essa limitação. Essa limitação não foi imposta por Deus. Deus nunca disse para você, você só pode até aqui, profissionalmente, em algumas áreas da sua vida. As limitações que nós sofremos muitas vezes foram impostas, como eu te disse, por um histórico de vida. E como eu falei, no meu contexto, especificamente no meu contexto de trabalho, se eu olho para a minha realidade e só baseio naquilo que eu estava vendo, irmãos, eu não tinha saído do Rio de Janeiro. Agora, eu posso até o final do ano ficar desempregado. Mas vou te dizer, irmãos, eu estou tão tranquilo. Ah, pastor, você está falando isso? Não, eu estou tranquilo porque eu sei que se algo vai acontecer comigo, é porque algo vai melhorar na minha vida. Ou uma nova oportunidade em outro lugar, ou até mesmo na própria empresa que eu tenho, numa outra condição. Eu estou em paz, irmãos. E por que eu estou te falando isso? Para que você também se desafie nesse tempo. Identificar o que Deus está falando no seu coração. O que Deus disse que era para você fazer. E por que você não está fazendo nada? O que está te travando? Ah, são as desculpas. Não, eu não estou falando de desculpa, eu não estou falando de tempo, eu estou falando daquilo que Deus confiou no seu coração. Quantas vezes, irmãos, nós temos sido paralisados, como alguém que toma um susto e não sabe como reagir. E hoje, nessa noite, irmãos, eu creio num rompimento na nossa vida. Como alguém que não vai se acostumar com um contexto de vida. Não que possa, não é que esteja ruim, não é que esteja com algum problema, pode ser que você esteja tudo bem. E ok, irmãos, mas eu tenho uma notícia para você, pode melhorar. Deus tem mais para você, Deus tem mais para fazer na sua vida. A limitação não está da parte dele, ele tem muito mais para te oferecer, irmãos. Muito mais. Eu creio, irmãos, que nós vamos viver tempos de facilitações, onde nós vamos conseguir promover coisas maiores com menos esforço, para que a gente possa ter mais tempo para administrar melhor as nossas vidas, os nossos desejos, as nossas coisas, aquilo que Deus está confiando no nosso coração. Eu não estou falando, irmãos, necessariamente de uma área específica, talvez a sua área específica seja algo na área ministerial, talvez seja na área profissional, talvez seja na área sentimental. Como eu falei, irmãos, algumas vezes, até mesmo estudiosos já falam isso, não existe timidez. Sabe o que é timidez, irmãos? É um bloqueio que colocaram em você ao longo da sua vida, para que você não fale em público, para que você se sinta envergonhado, para que você se sinta que você não está sendo aceito. Pare e pense, irmãos. Se não foi isso, alguém chegou lá atrás e falou, você não sabe falar direito, aí você se cala. Você é burro, aí você... Sofisma lançados, palavras lançadas e que foram acolhidas no seu coração. Eu e você temos plena capacidade, irmãos, de fazermos tudo aquilo que está no seu coração para ser feito. Nada pode te parar, a não ser você mesmo. A não ser eu mesmo. Eu era extremamente tímido, irmãos, extremamente tímido. Eu ainda lido com isso em algumas áreas da minha vida, mas eu não conseguia falar em público. Eu tinha um bloqueio para falar em público. Era algo assim terrível na minha vida. Porque eu tinha um complexo de inferioridade absurdo. Principalmente por conta do meu peso. Era um bloqueio
na minha vida, onde eu não conseguia fazer nada. Eu já contei para vocês aqui, eu ia fazer, só que, antes de falar de um exemplo, uma das coisas que me fez romper com isso foi quando eu ouvi uma outra pessoa que eu via que ela se esforçava muito, que é o pastor João Roberto, para romper com a timidez também, com esse bloqueio que foi colocado na vida dele. E ele falava, olha, eu fiz um trato com Deus, que eu nunca recusaria uma oportunidade. E quando eu vi aquilo, irmãos, eu fiz o mesmo trato que ele. Falei, Senhor, se funcionou para ele, vai funcionar para mim. Eu não vou recusar nada que me oferecerem para romper com essa área. Nada. Se isso é um desafio, se isso é algo que eu preciso romper, que o Senhor mande os convites, mande as oportunidades que eu vou aceitar. Irmãos, eu tinha um líder de jovens que era mais tímido do que eu. E era uma luta para ver quem ia fazer os anúncios. E quando eu fui lá fazer os anúncios, irmãos, o primeiro anúncio eu peguei de olho fechado, irmãos. Eu falava, boa noite a todos, no próximo sábado culto jovem, espero todos vocês jovens às 19 horas. Boa noite. Eu nem abri o olho, de tão nervoso. Irmão, você não tem noção de como a minha carne tremia de nervoso. Um dia nós fomos para uma igreja e eu, sim, todas as vezes que eu ia fazer qualquer coisa, eu pedia para ser avisado antes, para me preparar psicologicamente, né? E aí um dia eu fui para minha igreja, eu fui para uma outra igreja onde eu tinha um bloqueio muito grande com aquela igreja. Era uma coisa que eu não tinha eu me sentia mal naquele lugar. E aí o meu líder, né, abençoado também, chegou assim, 5 minutos antes, Felipe, eu não vou conseguir fazer o aviso, vai ter que ser você. Aí eu, cara, mas agora não sei o que é aqui, e tal, aquela coisa toda. Mas aí na hora veio, não recusa. E eu fui lá, irmãos, tremendo. Pessoal, no próximo sábado, já estava melhor, já estava mais evoluído, né? Pessoal, no próximo sábado vai ter culto jovem lá no Verbo da Pedra, vai ser um prazer receber cada um de vocês lá. Um abraço. Simples assim. Nem falei quem era ministrar, não falei nada, de tão nervoso que eu estava. Rompimentos, irmãos, rompimentos. E eu estou dando um exemplo aqui de timidez, de coisas que foram bloqueadas, e vou te dar um exemplo bem claro sobre isso. E eu não era extremamente tímido assim quando criança, porque eu era representante de turma. Em todos os anos da minha escola eu era representante de turma. E eu falava bem com a minha turma, na época do ensino fundamental, que era até a 8ª série, hoje é até o 9º ano, né? Acho que mudou só essa diferença. Quando chegou no ensino médio, veio um bloqueio. Ainda assim eu fui representante de turma, mas eu já não tinha a mesma liberalidade. E quando chegou na minha fase adulta, irmãos, esse bloqueio ele estava ali. Eu precisava lidar com ele. E cada vez mais, irmãos, oportunidades vinham, situações apareciam e eu precisava romper com aquilo. E hoje, irmãos, para estar aqui e já ter vivido tantas outras situações, onde, para mim, acho que a maior de todas foi uma vez que foi uma abertura que pode parecer bobeira para vocês, mas era um dos maiores questionamentos que eu tinha, era a abertura da formatura do Rema. Olha só, hein? Estou confessando algo para vocês, acho que eu nunca falei. Fazer a abertura da formatura do Rema era a minha maior preocupação na formatura. Sabe por quê? Ali estava toda a nossa liderança, e uma delas, irmãos, estava inclusive a liderança do ministério e o neto do irmão Reagan. E eu fui fazer a abertura lá, junto com a escola de ministros e o Rema. Tinha não sei quantas mil pessoas lá numa casa de espetáculo lá no Rio. Irmãos, eu nem sei o que eu falei naquele dia, de tão nervoso que eu estava. Isso, irmão, já é mais recente, 2012, se eu não me engano. Há 12 anos atrás. E ali foram o quê? Bloqueios, irmãos, sendo quebrados. Estar aqui hoje, irmãos, nossa, isso aqui é vitória demais. E por que eu estou te falando isso? Porque muitos de nós, às vezes, têm essa discussão. Nossa, eu tenho medo de microfone. E eu falei, eu não posso ser paralisado pelo microfone. O microfone é um potencial, é o que vai potencializar a minha voz para que as pessoas entendam melhor. Eu não posso usar isso como um bloqueio na minha vida, eu tenho que usar isso ao meu favor. Eu não posso ter medo, eu não posso ficar travado. Eu preciso acreditar que vai dar certo. Irmãos, e cada dia
Cada dia é uma vitória, cada dia é um avanço, cada dia fica mais leve, cada dia vai passando. E aí você pode pensar naquilo que te trava hoje. Talvez não seja falar em público, você super, despachado, e fala isso de boa, zero problema. Mas, irmão, isso me facilitou até mesmo no meu trabalho, por exemplo. Eu tinha que fazer apresentações e aquilo ali me ajudou, eu quase pedi amém lá nas apresentações no trabalho. Mas por quê? Foi facilitações, costume, criando hábito. E glória a Deus, hoje, cada vez mais leve. Então, você e eu precisamos acreditar, irmãos. Olhar para as nossas vidas e falar assim, o que está me limitando a fazer isso? O que me impede de desfrutar disso? É o medo? É medo de passar vergonha? É medo de ficar constrangido? É medo de não dar certo? O que está nos inibindo? O que está nos travando? Irmãos, e lembrar disso, Deus não te deu espírito de medo. Deus não me deu espírito de medo. Ei, você tem dentro de você a capacitação para poder vencer qualquer barreira, irmãos. Nós cantamos agora no final, na última canção. Quando você olha, irmãos, e a música ela retrata a passagem onde Jesus ele dá uma ordem e ele fala, passemos a outra margem. E no meio desse trajeto, irmãos, começam a bater ventos, começa a vir uma tempestade. E aquelas pessoas ali, que muitas delas eram pescadores, irmãos, pessoas que estavam acostumadas. Pessoas que já estavam ali, já tinham vivido experiências como aquela. E eles ficam apavorados. Apavorados. A ponto de acordar Jesus. Eu fico imaginando. Você num barco. Pensa o seguinte, pensa comigo. Você tem 13 pessoas num barco. Tem um marceneiro, um carpinteiro dormindo. E você tem lá 3, 4 pescadores ali no grupo. O que você vai fazer com o carpinteiro? Concorda comigo? Não faz o menor sentido? Mas eles vão lá e acordam Jesus. E Jesus vai lá e acalma o mar, acalma a tempestade. E o que eu quero te dizer com isso, irmãos? Independente daquilo que você esteja vivendo, se você está no fluxo daquilo que Deus te mandou, saiba de uma coisa, Jesus está no barco. E Ele não vai te desamparar em momento algum. Independente do que você esteja vivendo, independente de que você tomou uma ação e parece que as coisas ficaram mais difíceis, lembre-se sempre, irmãos, Jesus está no barco e Ele não vai deixar você naufragar. O barco não vai naufragar, irmãos. Você vai chegar no seu lugar, você vai chegar no alvo que Deus colocou no seu coração. Amém? Deus nos confiou, irmãos, uma palavra para esse lugar. Independente dos sinais, independente se ficou mais difícil, se ficou mais fácil, a gente está se agarrando cada vez mais à palavra que nós temos recebido. Cada vez mais, irmãos. Eu não vou abrir mão daquilo que Ele confiou para nós. Eu não posso, irmão. Sabe por quê? Porque Deus não me chamou para ter medo de nada. E entenda uma coisa, irmãos. Eu quero só citar essa história, eu não vou ler ela para vocês, depois você pode ler, está lá em Juízes. A partir do 7, começa a retratar sobre a história de Gideão com relação ao momento, não só o chamamento é um pouquinho antes, mas a partir do 7, Gideão ele começa a receber instruções de como ele iria para a batalha contra os midianitas. Então, naquela passagem, irmãos, Deus começa a dar orientações para Gideão da seguinte maneira: olha, tem muita gente com você. E dá para a gente saber, por uma questão de matemática, que eram 32 mil pessoas. Por quê? 10 mil ficaram e 22 mil voltaram. Mas a primeira coisa que Deus fala assim: olha, pergunta quem é medroso e quem está preocupado, quem não está crendo na parada aí. E aí ele faz esse primeiro questionamento. Ele fala assim: olha, pergunta quem está com medo e manda embora. Ele fala, para ser bem preciso, ele fala: olha, quem for tímido e medroso. Tímido e medroso. Ele fala: tira só os tímidos e medrosos. E de 32, 22 mil foram embora. Primeira coisa que eu vou te dizer: Deus ele não usa a gente no meio do meio.
Você precisa acreditar. Você precisa confiar. Deus não usa medroso. O próprio Gideão, se você ler o contexto dele, no início da abordagem que ele recebe, ele começa, eu sou o menor, meu Deus. Ele começa até a criticar Deus, se você olhar no início. Fala assim, se o Senhor é conosco, por que deixou que isso tudo acontecesse? E o anjo que vai entregar a mensagem para ele, ignora aquilo. Fala assim, olha, eu te chamei, vai nessa tua força que vai dar certo. Não tinha força nenhuma, irmãos, só tinha reclamação. Força zero ali. Só tinha murmuração. Mas Deus já sabia o final antes do começo, irmãos. E ele vinha, não, porque eu sou menor da menor tribo. Quantas vezes nós estamos nisso, irmãos? Deus fala algo para você e para mim a gente pensa, poxa, Senhor, mas eu não sou tão bom assim. E a gente entra num outro erro que é a comparação. E começa, fulano é tão melhor do que eu, olha isso, olha aquilo. E a gente começa a se sentir menor, entra em complexo de inferioridade, e a gente começa a nos cercar de desculpas para não fazer aquilo que Deus está confiando para nós. Agora, pare e pense, irmãos. De tanta gente, por que Deus cismou com Gideão? Será que Deus não sabia que Gideão era da menor tribo lá de Israel? Uma característica, irmãos, e eu quero que vai ser um dos nossos primeiros passos para a gente vencer o medo. Nós precisamos ter obediência à palavra. Obediência. Qual era a grande característica que Gideão, depois, ao longo do tempo, teve? Ele obedecia as instruções. Ele não só ouviu, ele obedecia. E obediência é fundamental. Deus te deu uma palavra, irmãos, obedeça aquilo que Ele falou. Deus te mandou ir para Carapicuíba. Irmãos, vá para Carapicuíba. Mas Deus mandou, vai, irmãos. Deus mandou. Qual a característica? Pastor, como é que você pode configurar, como é que você pode estabelecer isso como um padrão? Olha para Abraão. Deus fala o que para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão pegou e foi, irmãos. Não ficou lá. Tem certeza? Você não quer me dizer para onde eu vou, não? O que eu vou fazer? Não, vai. Pega e vai, irmãos. Então, obediência é uma das chaves, irmãos, para que a gente possa romper com o medo. Obediência é o quê? A palavra. Uma outra chave, comunhão. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Como é que você vai saber os desígnios de Deus para a sua vida de uma forma específica se você não tem comunhão com Ele? E a comunhão, ela vai gerar em você confiança nele. Vai estabelecer esse elo. Então, uma vez que você tem a comunhão, você vai ter essa palavra, você vai ter essa orientação, você vai ter esse direcionamento. E uma vez obedecendo, irmãos, você vai começar a romper com esses bloqueios. Eu acabei de citar um exemplo meu, uma coisa simples, irmãos, mas que é uma fórmula que vai funcionar para todos nós, dentro da nossa esfera de atuação, dentro da área que nós precisamos. Então, quando eu ouvi aquela mensagem do pastor João Roberto falando, olha, eu me recusava, não recusava nenhum convite. E não importa como eu fosse, não importa como eu estava nervoso, o nível não preocupação, mas de timidez que eu estava sentindo, o bloqueio que eu estava sentindo, eu não parava, eu ia. E eu falei assim, eu quero isso para mim. Eu quero viver isso. E na mesma hora eu tive o ok de Deus, vai lá, então faz. Então, quando surgiram, irmãos, os primeiros convites para pregar, eu já falei aqui, irmãos, já passei situações muito difíceis. Uma vez, uma das primeiras ministrações minhas, eu fui ministrar para um grupo de crianças ali, de pré-adolescentes. Um dia inteiro, irmãos, de brincadeira, festa, piscina, futebol, jogos, as crianças correndo e tal. Eu lá no quarto, num quarto lá orando, tinha 350 versículos, um monte de coisa. Eu falei assim, hoje eu vou vir com tudo e tal.
Começou, vamos lá. Tudo sentado, irmãos. O que aconteceu com as crianças? 6 horas da tarde. Tudo dormindo, irmão. E eu lá, aquilo ali me concentrou, me perdi, foi uma confusão. A minha vontade era de ir embora. Falei assim, isso não é para mim. Não é para mim. E ali eu falei, cara, eu vou desistir disso. Mas eu tinha uma palavra. E todas as vezes que surgiam convites, eu aceitava. Por pior que fosse, irmãos. Por mais difícil que fosse para mim. Não que receber um convite é ruim, amém? Mas eu digo, para romper essa área na minha vida. Era um desafio. E eu ia lá e aceitava. Então, a obediência aos comandos, ela é fundamental para que você rompa com o medo. Se Deus te confiou algo, irmãos, e você vai obedecendo aquelas instruções, você vai ver que você vai experimentar e vai conseguir romper com esses bloqueios. Amém? Uma outra coisa que eu quero que você faça, que você pense como chave para romper com o medo. Seja cuidadoso e atencioso com as instruções. Vá nos detalhes. Olha como que Deus tratava com Gideão. Vai lá, tira os tímidos e os medrosos. E ainda ficou muita gente. Manda todo mundo beber água. Mas, aqueles que beberem assim, você bota à parte. Aqueles que beberem assim, atento, você já bota para o outro lado. Sobrou 300. Então, com 300 você vai. Mas, fica atento. Que a hora eu vou te avisar, você vai levantar com esse pessoal, você não vai com espada, você não vai com nada, você vai com instrumentos. Olha isso, irmãos. Você imagina você numa tropa. É um suicídio, irmãos. Você tem milhares de pessoas ao seu redor e você vai contra essas pessoas numa guerra com 300 junto contigo. E o teu líder fala para você, vocês vão pegar agora instrumentos musicais e a gente vai fazer um grande barulho. Assim, cara, se você quiser a gente se mata aqui, né? É melhor. Então seja obediente às instruções. Às vezes vai parecer loucura, irmãos. Às vezes vai parecer loucura. Às vezes Deus vai te confiar algo que ninguém fez ainda. E por ser inédito, vai parecer loucura. Vai parecer loucura. Imagina tantas coisas que foram inventadas ao longo do tempo, que pareciam loucuras, irmãos, e que hoje são comuns para nós. Imagina alguém, talvez uma das maiores revoluções da nossa geração foi o telefone contemplando tantas as outras atividades que ele contempla. Juntando câmera, quando foi lançado o iPhone, por exemplo. Foi um telefone que liga, que acessa a internet, que tira foto, que é um tocador de áudio, Rapaz, isso tudo num aparelho só, isso era loucura, porque cada um tinha um celular, uma máquina fotográfica, um computador para acessar a internet. É ou não é verdade? Isso não é muito longe não, irmãos. Todo mundo aqui já viveu essa época, não vem com esse papo não. Mas era assim, irmãos. Hoje é natural. E uma das coisas incríveis, não tem teclado. Porque uma das rupturas da época foi o touchscreen. Hoje não tem celular que não seja assim. Então, até que algo vire uma tendência, um padrão, irmãos, houve uma ruptura com uma visão. Então, você e eu podemos receber essas instruções de uma coisa inédita, que vai romper com uma lógica existente. Você vai olhar e falar assim, cara, ninguém fez isso aqui. Eu acho que eu estou errado. E é justamente por onde você tem que ir. Quando eu olho, irmãos, algumas coisas hoje, você pensa, meu Deus, a gente nem imaginava isso. Você vê, talvez o banco maior, os bancos hoje estão tendo que se modernizar, porque as pessoas não vão nem mais às agências, onde isso era lógico há um tempo atrás. Eu sou da época, irmãos, eu não sou tão, lá atrás também não sou tão novinho, vou fazer 40 ainda. Mas eu me lembro da época que eu ia com meu avô, irmãos, que alegria. Cara. Olha, dos problemas da tecnologia foi esse. Eu ia fazer companhia com meu avô para ele pegar o pagamento dele. Irmãos, era bom demais. Porque sempre tinha um lanche, alguma coisa, um brinquedinho, alguma coisa que eu estava querendo por trás. Mas era lá, irmãos, ele com um monte de velhinho naquela fila. Tinha um banco lá no Rio, que era o equivalente aqui ao Banespa, né, lá o Banerj. E a gente ia para a fila lá cedinho.
para ir lá pegar o salário deles, e era um perigo, irmãos. Um perigo, um monte de velhinhos saindo, pronto para ser assaltado, né? Então, se coisas que parecem tão loucas hoje, irmãos, a gente resolve pelo celular. Você tem um problema hoje, você não vou fazer um documento, não, pode deixar que amanhã eu deposito sem falta. Não, faça um Pix aqui para você. A gente até se acostumou. Então, ideias disruptivas, irmãos, elas são necessárias para que a gente saia do comum. E você e eu vamos ter essas ideias. Nós precisamos entender que Deus, Ele já sabe, irmãos, aquilo que vai ser tendência no que vem. Então se prepare para isso, irmãos. Não se limite somente a tentar fazer algo que está todo mundo fazendo, mas busque em Deus ideias para que você vá na vanguarda. Qual a diferença, irmãos? Quando você olha, por exemplo, você vê que é uma questão de mentalidade, porque se você vai conversar, por exemplo, com um americano, ele não tem uma ideia de simplesmente ter algo para ele sobreviver. Quando eles vão para uma faculdade, quando eles vão para algo, por exemplo, uma faculdade, por exemplo, na área de TI, eles vão, irmãos, para ter uma ideia bilionária. Você não precisa ir muito longe, conversa com o Ruben. Ele não tem pensamento pequeno não, irmãos. Muitos podem olhar para viajante e tal, nada, irmãos. Ele já tem tudo esquematizado na mente dele, irmãos. Não, eu quero fazer isso, tal, preciso daquilo, aquilo outro, e ele está lá, correndo atrás dos objetivos para alcançar o sonho dele. E aquilo me inspira muito, porque, irmãos, ele não olha o agora, ele está vendo lá na frente. E ele fala, eu não quero trabalhar para alguém para poder promover isso aqui, eu quero promover isso aqui com os meus recursos. Eu quero promover isso aqui porque eu sei que isso aqui vai dar certo. Então, na cabeça dele, irmãos, e eu sei que não é exclusividade dele, mas na cabeça daquelas pessoas, e quando você vai ver a história de todos aqueles que são bilionários hoje, todos eles foram dessa mesma pegada. Você vai olhar lá o Bill Gates, você vai olhar o Steve Jobs, você vai olhar até mesmo o dono da Amazon. Todos eles, inclusive, começam numa garagem, irmãos. Uma coisa que a gente precisa arrumar é uma garagem, né? Mas eles começam o quê? Com uma garagem. Lá, com ideias, coisas loucas. Bilionários. O dono do Facebook. Tantos e tantos outros, irmãos. Da Google. Você vai olhar, as histórias são muito similares. Por quê, irmãos? Porque eles não se limitaram àquilo que já estava existente. O objetivo deles era, eu preciso de uma ideia nova para poder romper com esse status. Irmãos, eles simplesmente mudaram a história. Mudaram a história. O Google hoje, por exemplo, irmãos, é referência para tudo que você vai pesquisar. Antigamente você até lembrava dos outros buscadores, hoje você nem lembra mais de tanto domínio que eles tiveram. Você vai olhar, a maioria dos telefones, irmãos, aqui no Brasil, não tem tanto, mas em outros lugares, os iPhones da vida lá. E as pessoas idolatram aquilo por a ideia de um homem. Olha só aqui, irmão, que poderoso. Mas por quê? Essas pessoas, elas não aceitaram viver na mediocridade. Não aceitaram viver na mesmice. Elas romperam com os medos que surgiam diante dela. E aí você pode pensar, não, pastor, mas lá é mais fácil. Irmãos, muitos deles quebraram. Quando você ouve, por exemplo, o próprio Elon Musk, foram várias e várias tentativas, até que finalmente ele conseguiu enviar um foguete que ele conseguia retornar com o foguete, porque era só ida, irmão. Ele conseguiu fazer com que ele voltasse. E aí ele vendeu aquilo ali, irmãos, hoje ele está aí, brincando de gastar dinheiro. Mas ele pagou o preço, irmãos. E a que deu certo foi a última tentativa. Ele não tinha mais dinheiro depois daquela, para tentar de novo. E acho que, se eu não me engano, foram 30 ou 40 tentativas. Então, o que eu quero te dizer, irmãos, o que Deus está falando para você? O que Deus tem dito no teu coração? E o que tem te paralisado? O que tem te travado? Perguntas que eu vou ficar repetindo para você constante, para você justamente meditar sobre isso. Depois de você ouvir as instruções, irmãos, faça como Abraão, dê glória a Deus.
ações de graças. Se mantém firme, irmãos. Vou te perguntar, já parou para pensar o que é dar glória a Deus para Abraão no contexto que ele estava vivendo? Já parou para pensar nisso? Sem entrar nos pormenores, irmãos, era cada dia chegar lá na tenda com Sara, vamos lá, vamos dar glória a Deus, vamos fazer essa palavra ser cumprida. E não deu certo, o treino foi ótimo, vamos continuar, uma hora vai funcionar. E vamos de novo. Por quê? Porque eu tenho uma palavra e ela vai se cumprir. Porque às vezes, irmãos, a gente, não, eu recebi uma palavra. O que você recebe a palavra? Você vai para os Estados Unidos, glória a Deus. E aí o que a gente faz? Fica sentado. Esperando o quê? Alguém chegar e falar assim, Deus me colocou no coração que eu vou te dar o visto. Deus colocou no meu coração que eu vou te dar o passaporte. Deus colocou no coração que eu vou te dar a moradia. Não é assim que funciona não, irmãos. Pastor, mas eu sei que pessoas fazem, mas você precisa buscar. Você já se preparou no inglês? Não. Estou esperando algo. Não vai. Você já procurou saber o que você precisa para um passaporte? Puxa, nem sabia que tinha que ter esse passaporte, para mim era só o visto. Pois é. Já sabe como é que faz o visto? Para onde você vai? Estados Unidos é gigante. Qual é a cidade? Qual é o estado? Tem alguém lá? Já sabe quanto é a moradia? O que você vai fazer? Você está entendendo, irmão? São tantas questões que muitas vezes a gente olha para as pessoas que estão crendo para algo, para viver o melhor de Deus e não está fazendo nada. Então, você e eu precisamos dar glória a Deus, o quê? Agindo. Eu dou glória a Deus em que sentido? Agindo em conformidade à palavra recebida. Eu vou agir à altura do que eu estou recebendo. Se Deus falou que eu vou ser pai, e eu sou velhinho já, minha esposa já também é velhinha, somos estéreis, não está funcionando, eu vou continuar tentando. Por quê? Porque uma hora vai acontecer, irmãos. Uma hora vai chegar. Então, se fortaleça dando glória a Deus. Não deixe o medo de tomar conta. Não deixe as circunstâncias te abalarem, te travarem, te colocarem num lugar de espera, de apatia novamente. Um outro ponto, por último, irmãos, e o mais importante deles, tenha coragem. Precisa de coragem, irmãos. Vai ter hora que você vai precisar encarar o seu medo. Como eu falei lá naquela passarela, irmãos, eu olhava para aquela passarela e falava assim, eu preciso chegar do outro lado, eu não consigo atravessar a Avenida Brasil a pé, se não for pela passarela, então eu tenho que chegar do outro lado. Você já parou para pensar, uma pessoa como eu, nessa condição, o que significa viajar de avião? Já parou para pensar, irmãos? Conversa com quem tem medo de altura e fala assim, vamos voar de avião daqui para o Rio. Todos vão dizer para você, 1000 vezes ir de carro e de ônibus. Avião para quê, irmão? E a gente vai inventar um monte de desculpa. Não, porque daqui até o aeroporto é tanto tempo, aí tem que ficar lá esperando, o voo, depois lá descer, depois não sei... É o mesmo tempo de ônibus. Não é, irmãos, é muito mais rápido. Só para que quem tem medo inventa desculpa. Irmãos, muitas vezes, desde o início, hoje é bem mais leve, mas as primeiras vezes foi desesperador. Desesperador. Eu fui fazer uma reunião aqui em São Paulo, morava no Rio, e o meu primeiro voo, irmãos, olha só como maravilhoso. Quando nós chegamos, ele vinha pelo litoral, aí chegava em Santos, ele vinha para vir aqui para a capital, né? Então, quando chegou ali em Santos, aí tá bom, daqui a pouco veio o comandante e falou, olha, estamos aqui taxiando na região de Santos, porque estamos sem teto para fazer o pouso lá em São Paulo. Vamos esperar mais 10 minutos, porque senão teremos problemas com combustível e teremos que fazer um pouso forçado aqui em Santos. Meu primeiro voo, irmãos, uma ponte aérea. Eu falei, Senhor, por que isso? Eu só quero chegar lá no meu alvo. Eu só queria chegar lá. E graças a Deus cheguei, amém? O teto abriu lá, sei lá o que aconteceu, mas a gente desceu. Foi terrível, irmãos, eu não via nada. Daqui a pouco, do nada, pisou na pista assim, aí você olhava os prédios aqui em volta, porque você não via nada, estava tudo fechado, nublado. Eu falei, meu Deus, que recepção de São Paulo, hein? Mas desci, irmãos. E aí, passado um tempo, a gente começou a ir mais para algumas reuniões, Campina Grande, outras coisas que a gente teve que pegar voo, e fomos até para a nossa lua de mel também, para Gramado, lá para o sul, já foram viagens maiores. E aí chegou o grande dia, irmãos, da nossa viagem para os Estados Unidos.
Maravilhoso, né? Você sabe o que eu pensava o tempo inteiro? 14 horas de voo. O que eu vou fazer num avião 14 horas? Sem poder puxar a cordinha e pedir para descer no próximo ponto. Sem poder falar, para que eu quero descer. Desespero, irmãos. Não sei. Foi a graça de Deus. Eu fui e voltei em paz. Não sei te explicar. Falei, como é que foi? Eu vi uns filmes lá, dormi. Não fiquei tomando um monte de remédio para apagar, nada disso. Mas foi de boa. Mas, irmãos, o pré-voo foi desesperador. Eu só pensava nisso. Falei, meu Deus do céu, eu vou chegar lá, mas eu não posso deixar. Mas a única coisa que eu pensava assim, eu não vou deixar o medo me parar. E fui embora, irmãos, nem falava com ninguém. Só ficava na minha cabeça, eu não vou deixar o medo me parar, eu vou enfrentar. Irmãos, até hoje, eu vou no voo, estou ali, ó. Às vezes a Michela fica me olhando assim, me dá a mão assim, para a gente estar junto ali. Mas assim, eu estou aqui, ó, na pressão, mas eu estou indo, eu não vou deixar parar. Como eu falei, não é uma coisa que eu tenha prazer, então por isso eu não vou me desafiar, mas eu não deixo de fazer nada por conta disso. Então, da mesma forma, irmãos, tenha coragem de enfrentar. O que te aflige? O que te paralisa? Um texto que a gente conhece bastante, está lá em Josué, no capítulo 1, diz assim, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedidos por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E eu quero que você pense nisso, irmãos. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, então, independente de onde você esteja, independente de onde Deus está te mandando, irmãos, a palavra que o Senhor tem confiado para nós nessa noite, seja forte e corajoso, seja forte e corajosa. Não se atemorize, não temas, não te espantes. Um outro texto poderoso, irmãos, para você também meditar, está lá em... Cadê? Isaías 41, verso 10, diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Irmãos, Deus é contigo o tempo inteiro, irmãos. Não deixe nada te parar. Não se importe se alguém no passado te disse que você não era capaz. Deus te confiou uma palavra, Deus te confiou um sonho. Não cesse. Não cesse de declarar sobre isso, não cesse de te guardar sobre isso, sobre essa palavra. Não deixe de proteger isso dentro de você, até que aquilo se manifeste. Irmãos, independente do que seja, independente da dificuldade que se levante, Ele está contigo. Ele não é responsável. Quando Ele chamou Gideão, irmãos, e Gideão conquistou, libertou o povo dos midianitas com esses 300 homens, irmãos, somente obedecendo as instruções. Eles fizeram um barulho, irmãos, tão alto, mas com tanta força, que uma parte do exército pegou com a outra e se arrebentaram todo mundo. Eles nem lutaram. Quando Josué chegou diante da muralha de Jericó, irmãos, e a instrução era, dá 7 voltas, e na última, você dá um grito, que eu já te entreguei a cidade. E eles tomaram Jericó, irmãos, sem uma perda. Você imagina o que é você tomar uma cidade inteira, altamente fortificada, sem uma perda, derrubando essa muralha com um grito. Esse é o Deus que você serve.
Esse é o Deus que está falando para você. O que eu te falei? O que eu te mandei? Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Muita gente, às vezes, tem utilizado da desculpa de fé para viver de uma forma irresponsável. A fé, de fato, ela não vai respeitar limites. Porque senão não é fé. Se você paga, ou faz algo, ou crê ou está fazendo algo com aquilo que você tem na mão, não é fé. É só organização. E tem o seu lugar, tem o seu valor. Mas a fé, de fato, ela vai mexer com a impossibilidade. A impossibilidade, ela só é impossível até que Deus entre na causa. E muitas vezes a gente tem parado, irmãos, porque a gente tem olhado para aquilo que nós podemos fazer, da nossa capacidade humana, mas Deus está querendo mostrar, através desses exemplos, o que, irmãos? Não é na sua força. Não é na sua força. Na sua força você vai até um lugar, mas para você ir além, romper os limites, você vai precisar dele. E você vai precisar confiar na palavra que ele te disse. Não vai ser confortável, porque nunca é confortável. Volto a dizer, irmãos, se coloca na cabeça de um daqueles 300 homens. Gente, eu vou me matar por obediência a esse cara que nem rei é de nada. Aí talvez alguns devem ter pensado, sabe de uma coisa? Os caras já cercaram a gente mesmo. Estamos sofrendo. Não tenho nada a perder. Sabe por que Deus, por exemplo, sabe por que Jesus fala sobre a questão dos ricos? Serem difícil um rico herdar o reino de Deus? É porque o rico pensa naquilo que em tese ele tem para perder. Muitos de nós, infelizmente, só procuramos a Deus quando a gente não tem mais saída. E aí a gente abre o nosso coração. Até mesmo para romper com esses medos, para romper com esses desafios, quando a gente não encontra mais saída. Mas não precisa ser assim. A gente não precisa perder tudo para poder dar valor àquilo que a gente tem. A gente não precisa perder tudo para poder buscar a Deus e encontrar uma saída. A gente não precisa perder tudo para depois poder procurar a Deus e romper com o medo que está travando. Não precisa ser assim. Então, como Gideão, naquele tempo, irmãos, acabou com o exército, acabou com uma opressão, com uma palavra, com uma atitude. Josué conquistou cidades através de uma inspiração, de uma instrução. É o mesmo Deus que está no seu coração e no meu coração. Então, se ele falou para você, vai para outra margem, mas uma tempestade está vindo aí. Quantos e quantos irmãos paralisaram por conta da Covid? Quantos e quantos pararam por conta de tantas coisas que alguém disse para elas? E quando Deus estava falando, faz isso, se prepara para aquilo. Você acha que Deus não sabia que o país todo iria parar, o mundo iria parar naquele tempo? Quantas e quantas instruções nós negligenciamos para nos preparar para esse período? Empresas, tantas coisas que foram fechadas. Será que Deus não deu inspiração para nenhum deles? Então entenda, irmãos, Deus está à frente do nosso tempo. Ele já sabe aquilo que vai resolver, aquilo que vai acontecer, como vai se desdobrar. Então busque dele as fontes de informação. Busque dele a orientação. Foi como eu falei, se eu chegasse para você e tivesse falado assim, olha, sai do seu trabalho. E eu te digo, se você não arrumar um outro, em 5 meses, melhor do que você estava, eu pago o seu salário. Você não iria? Claro que iria, por quê? Confiança, você tem uma base ali, você está seguro, respaldado. Agora, o que Deus está falando para alguns de nós, às vezes, é sai, sem ver nada. E eu volto a te dizer, irmãos, tenha fé. E o que seria uma fé responsável? Que é um termo também que se usa para poder disfarçar uma fé fraca. É o que? É falta de convicção. Fé responsável é ter convicção. É o que? Você está plenamente convicto. Plenamente convicto. Se Abraão fosse seguir a medicina, ele não tinha nem tentado nada com Sara. Se Abraão simplesmente seguisse aquilo que se conhecia da época, fala assim, pastor, mas naquela época o pessoal tinha filho mais velho. Tá,
Olha o que o texto diz. Ele falava assim, Sara já tinha perdido o costume das mulheres. Ou seja, Sara era estéril e já tinha perdido o costume da mulher. Era impossível. Impossível. Abraão já era avançado em dias. O que isso quer dizer, irmãos? Ele já não conseguia mais. Você entende? Então era impossível. Um ou o outro. Os dois juntos, irmãos, era ao quadrado. Então entenda isso. Qual é a sua questão? O que Deus falou para você? O que Deus confiou no seu coração, irmãos? Para Deus não há impossíveis para cada uma de suas promessas. Ele não foi um menino de ficar brincando com a sua vida, de te prometer algo que ele não ia fazer. Isso quem faz é garoto. Como a gente brinca, moleque. É isso que fala uma coisa e depois não foi bem assim, não. Deus não faz isso com a gente, irmãos. Deus não te fala algo e depois fala, não era bem assim, não, você entendeu errado. Não era isso que eu queria dizer, não. Não, Deus disse aquilo, sempre foi a vontade dele que aquilo se manifestasse. Agora, por que não acontece? Talvez porque eu e você não estamos plenamente convictos. E é aí que a gente precisa agir. Se encher da palavra, prestar atenção a essas instruções, obedecer essas instruções, guardar essa promessa, manter essa promessa viva dentro de nós. Como? Dando glória a Deus. E tendo coragem para ter cada atitude necessária. Cada passo, irmãos. Por mais louco que possa ser. Eu falo isso repetidamente, irmãos. E gosto de enfatizar, mesmo que você me ache chato. Não se assuste com os passos que você vai receber. Volto a dizer, estamos aqui nesse lugar, irmãos, porque nós obedecemos uma palavra de Deus. Senão nós estávamos ainda dentro de uma casa, lá na Vila Iara, esperando o momento certo para poder fazer alguma coisa. Mas porque lá atrás, Deus falou com o pastor Nelson, para a gente ir para um lugar, e nós pegamos junto com ele, iniciamos aqui de uma forma mais pública, de uma forma mais livre, ali na Vitória Tafarello, há anos atrás, e depois de um período de pandemia muito difícil, a gente recebe uma outra instrução para vir para esse prédio, mesmo com o aluguel sendo um valor maior do que aquilo que a gente arrecadava, mas a gente tinha uma palavra. E estamos aqui, irmãos. E eu e você hoje somos patrocinadores dessa obra, que tem abençoado pessoas, tem feito pessoas chegarem até aqui, mantido esse lugar de pé. Estamos agora com essa iniciativa do segundo culto. De novo, por uma palavra. Por quê? Pela lógica não fazia sentido. Porque o culto da manhã tem mais gente? Tem mais gente, mas não está lotado. Na lógica natural era o quê? Uma vez que lotasse, ou tivesse num momento muito cheio, a gente começava a fazer outros cultos. Mas não, Deus não se liga nisso. Entenda, um Deus que manda você gritar para uma muralha altamente fortificada não está nem aí para a lógica, irmãos. Um Deus que fala você ir contra um exército inimigo somente com instrumentos e gritando, não está preocupado com isso não. Porque a sabedoria dele é loucura para a gente. Para quem é natural, para nós espirituais não. É bênção, é sabedoria também. Então, ouse a crer. Não temas, nem se atemorize, mas guarda, permanece firme com a palavra que você recebeu. Ele é fiel para cumprir, irmãos. Ele é fiel para cumprir. E eu te pergunto, o que tem te amedrontado nesse tempo? O que tem te paralisado nesse tempo? Pastor, você já falou isso 3 vezes. Estou te perguntando de novo, para você ter clareza e não sair daqui com dúvida daquilo que você precisa combater a partir de hoje. Eu preciso lutar com os bloqueios que eu mesmo estabeleci ao longo da minha vida. Eu não posso me aceitar como eu sou e achar que tudo vai ser diferente porque eu ouvi uma palavra. Não, eu preciso agir. Eu preciso ter coragem para mudar. Eu preciso ter coragem para pensar diferente. Eu preciso ter coragem para pagar o preço que talvez eu nunca paguei. Talvez de arriscar, entre aspas, algo que eu nunca arrisquei. Pagar o preço, talvez muitas pessoas chegarem para você e falarem assim, você é maluco, está fazendo isso.
mas porque você está confiando numa palavra, vai acontecer. Amém? Você pode se colocar de pé. Queria que chamar o Ministério de Música.